Aí está o nosso tema: frango, exportações, importações e mais. Iniciaremos pela introdução, que serve para introduzir o tema e abranger o tema que vai ser apresentado. Em seguida tem o frango, que são as informações sobre o tema que será apresentado. Os preços, que fala sobre a variação dos preços do frango congelado e o frango resfriado. As exportação, para entender a exportação de forma geral e detalhadamente, a importação também serve para a mesma coisa. E a conclusão serve para concluir o tema que será apresentado e as informações adicionais. A avicultura foi, durante muito tempo, conhecida por seu perfil familiar, onde as pequenas propriedades produziam carne e ovos para seu consumo e vendiam os excedentes. Com o passar do tempo, a atividade se fortaleceu devido a avanços tecnológicos, melhoramento genético, controle sanitário, disponibilidade de financiamento, entre outros fatores que fizeram com que o Brasil fosse reconhecido internacionalmente pela qualidade do seu produto e excelência sanitária. Atualmente, a avicultura é uma atividade em franca expansão em diversos países. No Brasil, segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, ela é responsável por aproximadamente 1,5% do PIB nacional e pela geração de quase 5 milhões de empregos diretos e indiretos na produção e na indústria, e por 6 bilhões em impostos. O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, aponta que, nas últimas décadas, a carne de frango, principal produto da avicultura brasileira, conquistou os mais diferentes e exigentes mercados internacionais, contribuindo para que o país se tornasse o terceiro maior produtor e exportador, alcançando mais de 150 países. Essa participação contribui para o resultado positivo na balança comercial brasileira entre o valor total das exportações e importações, contribui para que o Brasil continue se mantendo como um dos maiores produtores de commodities agrícolas. Esse destacado desempenho da avicultura brasileira se deve, entre outros fatores, à introdução de novas tecnologias no processo de produção e, em especial, à estruturação da atividade no país. Na década de 1960, quando o Ministério da Agricultura regulamentou a importação de material genético para obtenção de melhor plantéis e produtos de melhor qualidade. Os estímulos governamentais ao setor contribuíram para que a avicultura brasileira se consolidasse como um segmento moderno e possibilitou o rápido crescimento da atividade no país, principalmente nas regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Em termos globais, usando a USDA, em 2020, a carne de frango foi a proteína animal mais consumida no mundo, com mais de 98 milhões de toneladas, superando a carne suína e bovina, respectivamente, em segundo e terceiro lugar. Isso se deve, entre outros fatores, ao preço mais acessível em relação às outras opções disponíveis no mercado internacional. Diante da importância do setor para a produção de alimentos e a economia do presente artigo tem por objetivo analisar e apresentar o panorama global da avicultura de corte em 2020 em relação ao consumo, produção, importação e exportação da carne de frango, bem como a participação do Brasil no mercado internacional. Nos últimos 30 dias, de acordo com o site do CEPEA, o preço do frango congelado do mercado vem sendo alterado diariamente há 30 dias, como podemos ver aí no gráfico. O preço do frango estava em torno de R$ 6,50 no início do mês, nos últimos 30 dias. Já no meio do mês teve um baixo razoável no preço e ficou em torno de R$ 5,85. Hoje em dia já voltou para a casa dos R$ 6, já está aproximadamente em R$ 6,05. Política agropecuária. O CEPEA também realiza estudos e pesquisas que tangem a análise de políticas públicas do setor agropecuário, tais como mapeamento e análise de impacto socioeconômico de mudança na política, propondo cenários e alternativas, ainda desenvolvendo análise de impacto regulatório. Nos últimos anos, com expertos em análise de políticas ambientais e na defesa de agropecuária, realizando projetos como análise de precificação de carbono para o setor agropecuário junto ao Banco Mundial e Ministério da Economia, análise de impacto da suspensão da vacinação contra a febre aftosa em bovinos, impacto econômico do uso de agroquímicos na agricultura brasileira e entre outros.
mercado de trabalho do agronegócio. O CEPEA mensura, caracteriza e analisa periodicamente o mercado de trabalho do agronegócio brasileiro, utilizando os microdados trimestrais das pesquisas nacionais por amostra de domínio contínuo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e metodologias próprias de identificação das atividades realizadas ao agronegócio. Preços de frango congelado CEPE do Estado de São Paulo. 21 de janeiro de 2002 a 31 de janeiro de 2022, teve um aumento no valor do frango congelado de R$ 5,86 a R$ 5,88. E a verdade de porcentagem ao mês foi de menos 9,98 a menos 9,68. E já no mês de fevereiro, de 1º de fevereiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, teve um aumento de 5,89 a R$ 6. E a variedade de porcentagem ao mês foi de 0,17 a 2,4% de porcentagem. Preços de frangos resfriados CEPE do Estado de São Paulo. 21 de janeiro de 2022 a 28 de janeiro de 2022 foi de R$ 5,83 a R$ 5,84. Já a variedade de porcentagem ao mês foi de menos 10,72% a 10,57%. Já em 1º de fevereiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022 foi de R$ 5,85 a R$ 6,06. A variedade de porcentagem ao mês foi de 0,17% a 3,67%. Eu vou falar sobre a exportação da carne de frango. A carne de frango aumentou o faturamento da economia brasileira por conta, todavia, do aumento de valor da carne bovina nos últimos anos. Em 2021, as exportações aumentaram basicamente 25,2%, totalizando 4 mil toneladas em 2021. A carne de frango aparece como o 7º produto mais exportado pelo Brasil em 2021. Se comparando ao ano anterior de 2020, houve um aumento na quantidade em toneladas exportadas de mais ou menos 25%, correspondendo a 4 mil toneladas no ano. O aumento nos preços da carne bovina também fez exportações de frango aumentarem um pouco, principalmente em dezembro de 2021, quando os preços se intensificaram ainda mais. A China é o principal destino da carne de frango brasileira, representando 18,3% dos principais destinos. Só em 2021 exportou 1,27 milhão para o país chinês. Em seguida, vem o Japão, correspondendo a 12%, com um valor de 831 milhões. Para onde vai as exportações da carne de frango do Brasil? Os principais destinos da carne de frango no ano 2021 são China, com um valor de 1,27 bilhão, o Japão, com um valor de 831 milhões, os Emirados Árabes Unidos, com 694 milhões, Arábia Saudita, 652 milhões, África do Sul, 217 milhões, Coreia do Sul, 204 milhões, Chile, 190 milhões, Hong Kong, 179 milhões. Os estados que mais exportaram carne de frango são o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Goiás é o 4º colocado, seguido do Mato Grosso do Sul. A partir desse gráfico, podemos notar que as exportações de carne
foi de 6.953 milhões, equivalendo a 25,2% de variação entre 2021 e 2020. Em questão de toneladas, totalizam-se 4.248.950, de variação de 7,8%, entre 2021 e 2020, como foi falado anteriormente. Já o preço por quilo passou a ser de $1,64, com variação de 16,3%, também entre 2021 e 2020. Outras informações é que essas carnes de aves equivalem a 2,48% das exportações totais de 2021, além de estar no 8º lugar das exportações totais. E referente às exportações da indústria de transformação, temos que essa commodity participou de 4,82% e ficou no 5º lugar do ranking. Bom, partindo do valor anual, que a exportação em 2011 era de 7,2 bilhões de dólares e em 2012 baixou para 7 bilhões. E em 2013 teve seu último aumento. Até chegar em 2016 percebemos que o valor só caía. E em 2016 teve valor de menos de 6,2 milhões de dólares. Em 2017 subiu para 6,6 bilhões. E mais uma vez em 2018 esse valor desceu novamente para 6 bilhões, que é o menor valor que apresenta no gráfico. No ano de 2019, o preço subiu para mais de 6,4 bilhões. Após isso, só em 2020, teve uma queda acentuada, onde passou a ser 5,6 bilhões. Em 2021, o preço subiu para quase 7 bilhões de dólares. Bom, tratando em questão de peso, nesse caso estamos trabalhando com toneladas, podemos perceber que entre 2011 e 2013 teve média de 3,65 milhões de toneladas exportadas. Após isso, até o ano de 2016 teve um grande aumento, pois foi de 3,65 milhões de toneladas para 4,05 milhões. Já entre 2016 e 2018, a quantidade desceu e em 2018 passou a ter quase 3,9 milhões de toneladas exportadas. Crescimento novamente em 2019 e por fim uma leve descida em 2020. Aí quando chegamos em 2021 teve um grande aumento e de 3,95 milhões, que era em 2020, para 4,25 milhões de toneladas em 2021. A última série histórica a ser avaliada será o preço do dólar por quilo, iniciado em 2011 com quase 2 dólares. Em 2012 desceu para 1,9 dólares e novamente em 2013 subiu para quase 2 dólares novamente. Após isso, houve uma queda acentuada de 1,95 dólares para 1,5 dólar, 1,50 em 2016. Após isso, os preços subiram, desceram e subiram assim respectivamente. E em 2021 subiu novamente, passando a custar 1,6 dólares em média. Agora, ambas tabelas acima são referentes aos destinos do produto, do frango no caso, em 2021. Podemos perceber que a maior destinação foi para a China, que com 18%. Em seguida vem o Japão com 12% e Emirados Árabes com 10%. A Arábia Saudita com 9,4% e a África com 3,1%. Aí estão Singapura, Hong Kong, Vietnã, Líbia, Rússia, Chile, Peru, México e outros que ficam abaixo de 3%. Agora, falando das exportações por estados, ou seja, unidades federativas, temos o Paraná com maior quantidade de exportação, chegando a 2,5 bilhões de dólares. Em seguida está Santa Catarina, com 1,5 bilhões. Logo depois, Rio Grande do Sul, com mais de 1 milhão. Em seguida vem Goiás, com 500 milhões de dólares. E Mato Grosso do Sul, que tem menos que Goiás, que também tem quase 500 milhões de dólares. As destinações do produto em janeiro de 2022. Percebemos que a maior quantidade da destinação continua sendo na China, Emirados Árabes e Japão, liderando com 18%, 15% e 11% respectivamente. Após isso, temos Arábia Saudita com 5,7%, Coreia do Sul e a Rússia com 3,5%,
África do Sul e Chile com 3,3% e Singapura com 3,1%. E abaixo de 3% temos Vietnã, Kuwait, Catar, Iêmen, Peru, Turquia, Líbia, entre outros países. Por fim, mas não menos importante, temos as principais unidades federativas produtoras que estão sendo apresentadas, que assim como em 2021, o Paraná continua liderando, dessa vez com 200 milhões de dólares. Em Santa Catarina, com média de 100 a 150 milhões de dólares, e no Rio Grande do Sul, com quase 100 milhões de dólares. E por último, temos Goiás e São Paulo, com pouco menos de 50 milhões de dólares. No ano que passou, apenas 9 dos 25 principais importadores da carne de frango brasileira reduziram suas compras em relação a 2020, mas algumas perdas foram significativas. A principal delas envolvendo a Arábia Saudita, cuja as exportações foram quase de um quarto menores que as do ano anterior, correspondendo a cerca de 114 mil toneladas a menos no ano. Com isso, aquele que esteve por décadas como líder das exportações cai agora para a quarta posição. Em termos de volume, também foi representativa a queda nas remessas para o mercado chinês, China mais Hong Kong, porque juntos importaram 86 mil toneladas a menos. Isso não tirou o primeiro lugar da China, que respondeu por 14,31% do volume exportado e por 17% da receita cambial, mas rebaixou Hong Kong para a 15ª posição, afastando aquele território especial chinês do grupo dos 10 mais, onde esteve presente também por décadas. De toda forma, as quedas ocasionadas por Arábia Saudita, China e Hong Kong foram praticamente zeradas apenas com o aumento das exportações de Filipinas e do México. Eles, juntos com outros 12 países que também levaram suas compras, garantiram que o volume destinado ao grupo dos 25 maiores importadores aumentasse de 7,7%, respondendo por 88% do volume e da receita cambial do setor. O incremento das Filipinas foi sem dúvida expressivo, aumentou de mais de 180% no ano, fazendo com que os países subissem da 17ª para a 6ª posição, mas bem mais significativo foi a expansão do México, mais de 550% de aumento e um salto da 29ª posição para a 11ª posição. Em 2021, a carne do frango brasileira chegou a 167 países, 3 a menos que em 2020, número resultante da saída de 19 importadores e da entrada de 16 exportadores, que não tinham comprado em 2020, não tinha comprado. Entre esses últimos estão inclusos o Equador, que só em dezembro passou a receber a primeira carga do produto do ano. Falar agora sobre as importações referente à variação entre o ano de 2021 e o ano de 2020. No gráfico, podemos observar que a importação equivalente entre a variação de 2021 e de 2020 foi de 15,41 milhões de dólares, sendo 53,4%. Agora, em toneladas, temos um total de 5.329 dólares, com a variação de 3,1%. E o preço foi de 2,89 dólares por quilo, tendo uma variação de 49%. Ela equivale a 0,7% de parte das importações totais de 2021 e no ranking ela está na posição 223 das importações totais. E ela equivale a 0,8% na posição de importações da indústria de transformação e está na posição 203 do ranking. Agora, tratando do valor anual, podemos observar que em 2011 a importação era de 7 milhões de dólares, tendo um grande aumento no ano de 2014, que a importação chegou a quase 12 milhões de dólares, e no ano de 2021 ela aumentou ainda mais, ultrapassando a marca de 15 milhões de dólares. Na questão de peso, iremos falar em toneladas, iniciando pelo ano de 2011, que teve um pouco mais de 2.000 toneladas importadas. Já no ano de 2013, ela teve um aumento, chegando à marca de 3,4 mil toneladas, e no ano de 2014 ela chegou à marca de 4,1 mil. E no ano de 2021 chegou à marca de
Agora vamos falar sobre as principais unidades federativas, ou seja, estados importadores no período de 2021. Começando por Santa Catarina, com uma variação de 28,2% e variação absoluta de 1,87 milhões de dólares, com 52,2% de participação. No Rio Grande do Sul, com 33,4% de participação, tendo o valor de 5,15 milhões de dólares, com a variação de 98,1% e variação absoluta de 2,52 milhões de dólares. Depois temos São Paulo, com 876 mil dólares, com a variação de 311,6% e a variação absoluta de 663 mil dólares, com participação de 5,68%. Temos também o Mato Grosso do Sul, que teve sua participação de 3,34% no valor de 515 mil dólares, com variação de 4,4% e sua variação absoluta foi de 220 mil dólares. E por fim, vem o Rio de Janeiro, com apenas 1,56% de participação, com o valor de 240 mil dólares e a variação negativa de 8,3% e variação absoluta de menos 22 mil dólares. Agora sobre janeiro de 2022, tendo 1 milhão de dólares com variação entre 2021, ela foi negativa, com menos 8,5%, e sobre toneladas foram 332,77 mil toneladas, com variação também negativa de menos 21% em comparação a 2021, e o preço por quilo foi de 2,88 dólares, com variação entre 2021 de 16,1%. E com 0,5% de participação nas importações totais, e ela no ranking total, né, ela ficou na posição 236. E com 0,6% de participação nas importações das indústrias de transformação, ela ficou na posição 207 no ranking. E sobre as origens, temos mais uma vez a Argentina no topo, com 93% de participação no valor de 897 mil dólares, e variação de 11,2% e variação absoluta de 90 mil dólares. E também temos o Chile, com participação de 6,5%, com valor de 62.800 dólares, e a variação dela foi negativa, com menos 74,1%, e a variação absoluta também negativa, com menos 180 mil dólares. E tendo dois estados como principais importadores, temos a Santa Catarina, com 58,5% de participação, no valor de 562 mil dólares, com variação negativa de menos 16,6% e variação absoluta também negativa de 111 mil dólares. E também temos o estado do Rio Grande do Sul, com 41,5% de participação, com valor de 398 mil dólares, com variação positiva de mais 25,9% e a variação absoluta também positiva de 81,9%. Houve aumento das importações e exportações no período em relação ao ano anterior. Os maiores importadores mundiais também foram os países do Oriente Médio e asiáticos, com mais da metade do volume total importado por todos os países. Em relação às exportações, o Brasil responde por quase um terço do volume total exportado para todos os países. Em relação à produção mundial, houve aumento em relação ao ano anterior,
o mesmo acontecendo com a produção brasileira, que resultou no aumento de 14,4% da produção mundial. Da mesma forma, o consumo mundial e brasileiro também aumentaram nesse período em relação ao ano anterior. Em se tratando de consumo per capita, destaca a Malásia e o Catar, com mais de 55 kg no ano. Outros países asiáticos e do Oriente Médio também se encontram entre os maiores consumidores mundial per capita. Em termos gerais, o consumo mundial de carne de frango tem aumentado nos últimos anos, principalmente nos países menos desenvolvidos, gerando novas oportunidades para os produtos brasileiros.